Olá, alunos, sou o professor Ítalo. Vamos lá para mais uma correção das nossas atividades? Então vamos lá para a correção da atividade número 9 de língua portuguesa, realizada no dia 15 de março de 2021. Não esqueça que você deve inicialmente preencher o seu cabeçalho e também colocar o seu nome para que eu possa identificar quem é o autor que respondeu à atividade. Então, a atividade de hoje a gente tem uma história em quadrinho, na verdade uma parte da história em quadrinho, né, do curta chamado O Menino Maluquinho, São Paulo, Globo na versão 2 de 2007, de Ziraldo, né, que é o autor. Então a gente vai precisar primeiro entender o que se passa nessa tirinha para a gente poder responder as questões. O título da tirinha, da história em quadrinho que está sendo apresentada, se chama Irado. E aí no primeiro quadrinho tem 3 personagens e a menina do vestido laranja diz assim: olha quanta gente em volta daquela barraca. E aí no segundo quadrinho alguém diz: uhul, dali. No terceiro quadrinho, a cara dos personagens e o balão dizendo: é um maluquinho. No quarto quadrinho, um senhor vai dizer assim: esse garoto é incrível, não cai do touro mecânico de jeito nenhum. E aqui a presença do menino maluquinho, muito alegre, dizendo: oba! No próximo quadrinho, um dos personagens diz: viva o maluquinho! A outra: irado! E o menino maluquinho diz: cara! E no último quadrinho, nunca mais guarda um monte de chiclete no bolso de trás. Então é aqui que se apresenta o humor. Veja que apesar da história todinha falar do touro mecânico, do tanto que o menino maluquinho conseguia ficar em cima do touro mecânico, não era bem pelas habilidades que ele tinha, né? Na verdade era porque havia muito chiclete no bolso de trás do menino maluquinho, que certamente fez com que ele ficasse grudado por tanto tempo. Vamos lá. A primeira questão diz: o título do texto acima é... Qual é o título? Essa é muito fácil, né? Basta a gente olhar na tirinha, na história em quadrinho, que a gente vai ver que o título é Irado. Então qual é a alternativa que diz? É a letra C. Então marque a letra C. Segunda questão. O terceiro quadrinho, a expressão dos rostos dos personagens mostra que eles estão. Aí a gente vai tentar identificar qual é a expressão. Ó, vamos lá. Aproximar um pouquinho mais. Primeiro, segundo, terceiro quadrinho. Observando aqui a expressão do rosto deles. Dá a ideia de que eles estão espantados, né? Admirados com alguma coisa que deve ter acontecido. Letra A, desanimado. Letra B, animados. Letra C, admirados. Ou letra D, horrorizados. Veja que eles estão admirados por descobrirem que quem estava montado em cima do touro, que todo mundo estava aplaudindo, era o menino maluquinho. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Terceira questão. O quinto quadrinho há um exemplo de linguagem pertencente aos idosos, jovens, adultos ou bebês. Lá no quinto quadrinho, os personagens dizem assim, ó: irado, cara, nesse quinto quadrinho. Então, quem é que geralmente fala dessa forma? São idosos, são os jovens, são os adultos ou são os bebês? Essa é uma linguagem tipicamente dos jovens, das pessoas mais jovens. Então, a alternativa correta, letra B. Quarta questão. No texto, a expressão irado, que aparece no título e no quinto quadrinho, tem o sentido de que esse irado que apareceu aqui e que apareceu aqui também no quinto quadrinho. Qual é o significado? Qual é o sentido? Esse irado significa revoltante, alguém que estava com muita raiva.
Irados seria um sensacional pela admiração de algo que estava acontecendo. Irado seria algo medonho ou algo curioso? Pelo sentido, a palavra irado, ela poderia sim significar algo que causava revolta, que trouxesse ira, que desse raiva, mas não é o contexto dessa palavra que está sendo expressada aqui. O irado, nesse caso, é algo espetacular, algo sensacional que aconteceu durante a exposição da história em quadrinhos. Então a resposta correta é a letra B. Quinta questão. De acordo com a história, o menino não caiu do touro mecânico por quê? Por que o menino maluquinho conseguiu se manter em cima do touro mecânico por tanto tempo? Letra A, porque ele tinha equilíbrio. Letra B, porque ele já havia treinado em casa. Letra C, porque o touro mecânico estava lento. Ou letra D, porque ele estava grudado na sela. E a gente viu aqui nesse último quadrinho que, na verdade, o que sustentava, o que fazia com que o menino maluquinho permanecesse tanto tempo em cima do touro era um monte de chiclete que ele estava guardado no bolso de trás. Então, na verdade, ele estava grudado na sela. A resposta correta é a letra D. A sexta questão, essa história em quadrinhos tem a função de quê? Para que as pessoas leem história em quadrinhos? Para ensinar algo, para dar uma opinião, fazer rir ou relatar um fato. Geralmente existem textos que ensinam algo, receitas, textos de produção científica. Para dar opinião, tem textos específicos. Para relatar algum fato, também tem. No caso das histórias em quadrinhos, as pessoas leem história em quadrinhos apenas para se divertir, né? Lógico que tem história em quadrinhos que também são educativas, que ensinam alguma coisa. Mas, no geral, as histórias em quadrinhos elas têm a função de fazer rir ou distrair as pessoas. Sétima questão. Como chamamos as linhas cinéticas que indicam movimentos dentro das histórias em quadrinhos? Aí eu vou mostrar para você essa outra história em quadrinho que está do lado para que você entenda o que são linhas cinéticas. Veja nessa história do Cebolinha que ele não faz uso de qualquer palavra, né? E a única palavra que aparece é, na verdade, para expressar um som, que é o pof. Aqui mostra a história do Cebolinha passeando e aqui a gente já percebe algumas nuvenzinhas. Eu sei que o Cebolinha está caminhando porque eu percebo essas nuvenzinhas aqui que me indicam que há um movimento. Também sei que ele está balançando a cabeça por conta dessas linhas. Percebi que tem algo diferenciado aqui. De repente eu descubro que ele escorregou na casca de banana porque aparece a expressão zupt. E também aparece aqui, ó, algumas linhas que indicam que ele se movimentou. Aqui também aparecem outras linhas para mostrar que os meninos estão sorrindo e gargalhando bastante dele. Linhas para mostrar que o Cebolinha está movimentando os braços. Temos mais linhas por todos os lados da história em quadrinhos. Então, o nome das linhas que indicam os movimentos são denominadas linhas cinéticas. A questão 8 pergunta também como chamamos as palavras que indicam o som de alguma ação ou de alguma coisa que acontece nas histórias em quadrinhos. Como eu mostrei para vocês, ó, nós temos aqui um poft e temos também o zupt, né, para indicar que o Cebolinha caiu ou que aconteceu algum barulho de acordo com a sua queda. Então, como é que a gente chama? A gente viu lá no vídeo da nossa aula que o nome dessas expressões, dessas palavras que indicam os barulhos que acontecem nas histórias, a gente chama elas de onomatopeias. A questão 9. Em quais locais são escritas as falas dos personagens das histórias em quadrinhos? Então, onde é que se escreve as falas, as expressões que são emitidas pelos personagens? A gente também viu isso na nossa aula. São dentro dos balões. E não só é um balão que aparece nas histórias em quadrinhos. Há uma variedade muito grande de balões. Então a gente vai fazer isso na 10ª questão, ligando o balão, o tipo de balão,
com a função dele, né? Esse balão aqui, ó, geralmente balão lisinho, com uma pontinha, ele indica a fala de um personagem. Tomar cuidado, porque quando esse balão aqui apresenta outras pontinhas, significa que não é apenas um personagem que fala, mas vários personagens. Então esse balão aqui, onde diz assim, bom dia professora, indica a fala de mais de um personagem. O balão ponteado, cheio de pontinhos, tracejado, ele geralmente indica que o personagem está falando baixinho ou ele está cochichando. Então aqui nós temos o cochicho de um personagem. O balão em formato de nuvem, sempre cheio de bolinhas assim, depois completando com a nuvem, ele expressa uma imaginação ou um pensamento. Então aqui nós temos o pensamento de um personagem. O balão cheio de pontas nesse formato, ele indica um grito, um pedido de socorro, algo nesse sentido. Então aqui nós temos o grito do personagem. E um balãozinho de pensamento, só que com uma lâmpadazinha dentro, nós temos então a indicação de que o personagem teve uma ideia.